Gente, tudo bem? Tô aqui gravando um vídeo pra vocês a respeito de dona de casa, aquele papo gostoso que a gente gosta de ter, né? E hoje eu vou falar um pouquinho pra vocês sobre a minha experiência, né? Bem pessoal, a respeito daquele sentimento que às vezes a gente tem de se sentir a escrava da casa. É assim, é muito ruim quando a gente se sente a escrava da casa. Eu moro nessa casa junto com os meus filhos, né? Dois deles já praticamente adultos, né? Jovens adultos. Tem uma criança, tem o meu esposo e então todos devem colaborar com a limpeza e com a atenção da casa. É claro que eu, como dona de casa, na hora de dividir as funções domésticas com o Fred, eu prefiro limpar a casa, eu prefiro lavar o banheiro, manter o banheiro limpo, coordenando isso para que esses meninos colaborem, enquanto o Fred prefere auxiliar a Alice na escola, participar das reuniões, estar mais atento à agenda dela, não que eu não esteja, mas o Fred sempre está mais atento a isso. Quando era para, por exemplo, acompanhar os maiores no dentista, o Fred fazia isso. Ir ao supermercado, normalmente é ele que vai, eu gosto de ir, mas agora, por exemplo, com a crise sanitária, a gente está evitando. Às vezes eu até vou, mas a gente tem evitado. Mas ele prefere ir ao mercado, fazer toda a compra, a lavar um banheiro, por exemplo. Eu já prefiro lavar o banheiro, por quê? Porque eu sou mais de dentro de casa. Então, muitas vezes, questões na rua que muitas mulheres resolvem, o Fred resolve. Por quê? Porque foi uma divisão natural, cada um foi puxando para si algumas responsabilidades de acordo com a sua preferência. Mas isso não significa que eu também não acompanhe a Alice na escola. Isso vou entregar para a professora aquilo que a professora está pedindo. Isso não significa também que às vezes o Fred não aspira a casa para nós, né? Não quer dizer. Tô falando mais do casal, né? Porque os filhos, eles são meio assim, né? Você vai mandando, eles vão fazendo. Teve uma época aqui em casa que os meninos já tinham responsabilidade. Eles acordavam e já sabiam o que cada um ia fazer. Hoje não. Hoje eles estão colaborando de acordo com a necessidade. Até porque muitas vezes eu prefiro fazer alguns serviços no dia para eu poder gravar para vocês, porque vocês pediram vídeo de rotina, vídeo eu limpando a casa, eu cuidando da louça, da comida. Então muitas vezes eles fazem outras coisas. Nós somos os donos dessa casa. Essa nossa casa é a nossa empresa. Ninguém, nem os meus filhos, nem o meu esposo e nem eu devemos nos sentir também escravo delas. E às vezes o nosso sentimento de dona de casa não significa que o outro tá fazendo isso com a gente, mas às vezes a gente tem um sentimento de que tá tendo um abuso, né? Porque como eu cuido da casa, como eu fiquei com a responsabilidade da limpeza, da manutenção e da ordem, as pessoas não fazem o mínimo, como por exemplo, tirar uma coisa do lugar e colocar no lugar. Como por exemplo, acabou o papel higiênico, coloca o papel higiênico. Acabou a água da garrafa, enche a garrafa. Tomou água, o suco na sala, leva o copo até a pia. Tomou banho, pendura sua toalha no lugar adequado. Deixa a roupa suja no lugar que tem que ficar, que seja na lavanderia, que seja no cesto do banheiro. Então, assim, são essas coisas mínimas que as pessoas deveriam fazer, que às vezes por elas não fazerem, nós nos sentimos escravizadas. Porque o que eu falei aqui, gente, de você cuidar da sua roupa suja, de você levar um copo sujo até a pia, de você cuidar de tudo que você tira do lugar, você colocar no lugar, isso é o mínimo. A pessoa que tá cuidando só daquilo que é objeto pessoal dela e aquilo que ela tirou do lugar ou que ela sujou, ela não deixar espalhado, isso é o mínimo. Ela tá cuidando de uma microfração de toda a organização da casa. Isso não chega nem a ser colaboração, isso é só ser responsável pelas coisas que você usa. Se você é responsável pelo copo que você tirou no armário, limpinho, sequinho, tomou um suco, que você seja responsável para, no mínimo, colocar esse copo na pia. Se você tomou a água da garrafa, que você seja responsável para, no mínimo, encher a garrafa. Isso é muito menos que colaboração. E muitas vezes a gente não tem nem isso. Colaboração seria você chegar na sua casa, não importa quem seja você, marido, filho mais velho, não importa, e falar assim: a cozinha da janta vai ser responsabilidade minha. Os banheiros eu vou tomar conta toda semana.
eu vou fazer tal coisa, eu vou fazer tal coisa, eu vou fazer tal coisa, tal coisa e tal coisa. Não precisa ser só uma coisa, vai depender do seu tempo. O que eu vou fazer para colaborar com a manutenção da casa? Porque, por exemplo, se você tiver 2 filhos, igual eu tenho, 2 filhos, né, com a idade que os meus estão. Se um toma conta do banheiro, gente, o banheiro se lava mesmo uma vez por semana, o resto é manutenção. Então, se ele pega pelo menos a lavada do banheiro, uma vez por semana, né? Vamos supor que está estudando, né? Tem pouco tempo, tem que estudar bastante, está estudando período integral. Mesmo assim, dá para lavar o banheiro uma vez por semana. Mãe ou amor, o banheiro eu lavo, não se preocupa. E aí a mulher ou a pessoa que tá ali responsável pela casa, às vezes é uma filha mais velha, que tá ali, ou um filho mais velho, que tá responsável pela casa, porque os pais trabalham fora o dia inteiro. Então, para essa pessoa que tá com a função da manutenção da casa, da organização, vai aliviar bastante, porque vocês são 3 pessoas em casa, né? Marido, esposa e filho. Os 3 estão mais ou menos o mesmo tempo fora de casa, trabalhando, estudando, quando junta tudo. Se é mais ou menos o mesmo tempo, é justo que o serviço doméstico seja dividido igualmente para os 3. Não é porque é uma filha, não é porque é a esposa, não é porque é o marido que precisa ficar com a maior parte, não. Porque enquanto alguém está sobrecarregado, é porque tem alguém folgado. Dividido igualmente. O trabalho mais pesado da casa, por que não é dividido com o esposo no final de semana? Mesmo que a mulher não trabalhe fora. Se ela tem filho pequeno, se ela cuida da manutenção, se todo dia ela faz almoço, todo dia ela tem louça para lavar, por que a faxina não pode ser dividida com o marido, com o filho, num dia, num final de semana? Uma faxina que às vezes ela vai demorar 4 horas, porque ela vai ser interrompida o tempo inteiro e ela tem os outros afazeres. Sabe, se a família se reúne e faz tudo num sábado, por exemplo, em 2 horas, fez a faxina completa da casa. Vai facilitar durante a semana e não vai sobrecarregar, que seja a esposa, que seja o marido. Uma coisa que eu quero dizer para vocês, no meu caso, que sempre tive a colaboração do meu marido, houve períodos que ele colaborava mais, houve períodos que ele colaborava menos, tudo depende muito do excesso de trabalho que ele tem e do quanto eu estou disponível para fazer as tarefas de casa. Eu sempre tive a colaboração dele, mas eu também já me senti assim, a escrava da casa, né, a empregada da casa. E muitas vezes a gente sente isso, igual eu falei, pela falta de colaboração ou pela falta de responsabilidade mesmo. Porque uma pessoa que bebe um refrigerante, um suco, um café, um leite, uma água na sala e não leva o seu copo, falta de respeito com quem no outro dia vai fazer a limpeza da casa. Isso eu sempre ensinei para os meus filhos. Acontece às vezes ter uma coisinha ou outra derrubada? Acontece, mas não é muito, mas podia ser melhor. E eu ainda pego no pé deles por causa disso. Muitas vezes eu chamo, fulaninho, vem aqui, ó. Igual às vezes chupa laranja e deixa as cascas lá no prato em cima da pia. Ah, mas eu chamo mesmo, falo, joga no lixo. Ninguém é obrigado. Não lavou nem o prato, ainda vai deixar o lixo em cima da pia, sendo que tem um cesto de lixo do lado. Eu me sinto sim quando eu vejo esse tipo de coisa. Pra mim é um abuso, sabe? Um abuso. E eu falo pra eles, eu falo assim, é justo vocês fazerem isso com a sua mãe? Eu chamo mesmo. Então de vez em quando tem essas coisas aqui em casa com os meninos. Não vou dizer que é perfeito, não. Tem esses momentos, né, que às vezes eu tenho aquele sentimento assim de abuso E é esse abuso que faz a gente associar a escravidão. Porque o que era a escravidão? Era abuso. Que a gente sente que a pessoa está abusando da nossa boa vontade, abusando da posição que a gente exerce como uma dona de casa. Só que existe outra coisa também, que às vezes nos faz sentir escrava da casa. Muitas vezes não é falta de colaboração, não é falta de cada um ser responsável pelas suas coisas. Às vezes é nós mesmos. É quando eu não limito o tempo para eu trabalhar. É quando eu não me respeito. É quando eu não trato a minha casa como a minha empresa. A minha casa é a minha empresa. Então é importante que eu mantenha estratégias para manter ela organizada, que seja delegando atividades, que seja delegando com muita clareza o que cada um vai fazer, qual é a função que vai ser de cada um,
Na hora de estipular quantas horas eu vou trabalhar com a casa. Como que eu vou fazer a divisão das tarefas? Se eu sou a gerente da minha casa, dessa empresa que é a minha casa, eu preciso estipular quantas horas eu quero dedicar às coisas da casa. Eu vou começar a limpar a minha casa 8 horas, né? E cuidar da roupa e tudo, e vou terminar 11 horas. Esse vai ser o tempo que eu vou cuidar da casa. Almocei, aí tem a louça para lavar, mas tudo bem, eu vou só lavar a louça, porque louça é uma coisa que começa e tem fim. E depois eu vou lavar a louça da janta. E aí, nesse período da tarde, por exemplo, eu posso colocar na minha cabeça que eu não vou ficar catando bagunça de ninguém. Eu vou continuar pedindo para eles, eu vou ensinar, eu vou explicar qual a importância deles colocarem as coisas no lugar. Eu vou chamar, falar, fulano, vem aqui, você deixou aqui, leva. E, gente, muitas vezes funciona, tá? Chama, toda vez que deixar fora do lugar, chama e fala para levar. Fala, fulano, faz favor aqui para mim. Aí chega, ó, leva isso aqui, coloca lá no lugar que você deixou aqui. Com o tempo, eles começam a ver que é tão chato você ficar interrompendo eles para fazer ele buscar as coisas, que ele vai realmente achar que é melhor ele guardar. Então, não guarda, tá? Então, assim, você organizou a casa, você já colocou tudo no lugar, que seja a sua bagunça, a bagunça normal da casa, que seja a bagunça do outro, porque às vezes a gente coloca, porque o filho tá na escola, o filho tá tendo aula, aí você fala, ah, vou ficar esperando a tarde para ele guardar, então a gente já guarda, né? Então, às vezes a gente faz isso. Mas pronto, fez o almoço, arrumou a cozinha, que seja você, que seja ou você delegou para alguém arrumar, não fique catando bagunça a tarde inteira. Põe eles para catar cada qual a bagunça deles. Não tem catação mais, porque essa catação, toda hora você colocando coisa no lugar, é que faz a gente se sentir também uma escrava dentro da nossa própria casa. Uma escrava do serviço de casa. Determina também que você vai lavar louça, por exemplo, depois do almoço, eu só vou lavar louça na hora de fazer a janta e depois do jantar. Porque ali, às vezes, a gente tá esquentando a comida ou fazendo a janta e tem uma loucinha do lanche. Então, é mais prático. Você já tá na cozinha mesmo, você já tá ocupado, então você lava. Eu gosto de fazer assim. Eu não sou muito de lavar louça do lanche. Eu lavo louça do lanche na hora que eu vou fazer janta ou durante a fazição de janta. Aí depois a gente lava a louça da janta e pronto, acabou. Cada um que for lá e sujar, lava a sua. Se eles não lavam, por mais que você tenha pedido para lavar, ok, é você que vai lavar no outro dia mesmo, né? Então não lava. Porque se você ficar lavando louça toda hora que sujam, né? Toda hora que ele suja, você lava. Toda hora que deixa uma coisa fora do lugar, você guarda. Espalhou o brinquedo, você guarda. Espalhou isso, você guarda. Deixou um copo, você guarda. Deixou aquilo, guarda. Você tem duas coisas. Ou você pede para guardar, roda a baiana e manda cada um vir guardar as suas coisas, sabe? Nem que seja um momento. Todo dia, 3h30, eu vou fazer um mutirão com as crianças e cada um vai ter que guardar a sua bagunça. Então faz lá do seu jeito criativo, faz um mutirão, todo mundo guarda, ou toda hora que você vê uma coisa fora do lugar. Igual você viu lá, o Joãozinho deixou isso, deixou aquilo, deixou aquilo. Joãozinho, aqui, guarda, 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 guarda. Vai te dar um tempinho, mas eles vão aprender. Depois chama o outro e faz catar suas coisinhas, tá? Antes de dormir, a mesma coisa. O que eu estou dizendo pra você é o seguinte, não fique catando coisa pela casa o dia inteiro. Guarde só as suas coisas. Se você não consegue fazer os moradores, cada um guardar as coisas que espalharam ou lavar aquilo que sujaram, coloque essa missão para o dia seguinte. No dia seguinte você guarda. É desse jeito que você vai sentir alívio. Então, assim, você pode determinar, por exemplo, depois que eu arrumar a cozinha do almoço, eu só volto pro trabalho doméstico às 6h30, que é a hora que eu vou preparar o jantar. Se você não tirar umas horas livres, se você não conseguir um tempinho para desconectar do serviço de casa, é esse o sentimento que você vai ter, de ser a escrava da casa. E isso está muito mais associada aos sentimentos nossos e de como a gente conduz
conduz, da cobrança que a gente faz com a gente mesmo, do que com a falta de colaboração. Como eu disse, a falta de colaboração, a falta da pessoa ser responsável por aquilo que ela suja, por aquilo que ela deixa fora do lugar, pela roupa suja dela, pelo calçado sujo, sim, traz também esse sentimento pra gente, sabe, que a gente é escrava. Isso é verdade, isso é real, mas é muito mais a nossa forma de conduzir a nossa rotina. Então para pensar isso. Porque se você já está há 10 anos pedindo colaboração, se você já fez de tudo e você não tem colaboração, continue insistindo nessa colaboração, mas você tem que partir para outra estratégia. Fechar o olho para muita coisa, deixar também as pessoas, porque nem todo mundo tem o grau de exigência que eu tenho com limpeza e organização. Isso é uma coisa que eu tive que aprender, porque os meus filhos, quando eles completaram 8 anos, eles tinham que ir para a escola, eles eram obrigados a deixar o quarto arrumado. Não podia ter nada no chão. A mesinha deles eu nem me importava muito se tinha uma ou outra coisa jogada, mas eu falava, a cama tem que estar esticada, arrumada, nada em cima da cama e nada no chão. Tudo aquilo que me incomodava era o que eu exigia deles. Outras coisas eu nem ligava muito. Eles faziam, sabe por quê? Eu fui sempre pedindo e falava, se vocês não fizerem, vocês não vão assistir tal desenho. Se vocês não fizerem, vocês vão... Eu ia dando, tipo, punição pra eles. Se vocês não fizerem, vocês vão perder. Aí eles foram habituando e fizeram. Aí chegou uma fase da vida que não funciona mais isso. Porque aquelas coisas que você tira deles, se ele não arrumar a cama, não faz mais sentido pra eles. Aí depois eu me vi numa situação que eu tinha que estar brigando. Ai, você não arrumou sua cama. Aí, já tá mais velho. Ah, mãe, o que tem? Pra que arrumar cama? Isso não é importante pra mim, é importante pra você. Ligo, aí começa os argumentos, aí você começa a pensar, mas é mesmo? Cama arrumada é uma necessidade minha, não é dela, não é dele. Aí um dia eu liberei os dois. Falei, ó, o negócio é o seguinte, hoje vocês arrumam a cama de vocês se vocês quiserem, eu não vou encher mais o saco. Aí claro que às vezes eu falo, não, arruma sua cama, faz isso, troca, deixa bonitinho. Eu falo, eu peço, eu ensino. Tem dia que eu mesmo vou lá e faço, porque eu não estou aguentando, mas parei de exigir, gente. É o quarto deles, eles já estão grandes. O que eu pude fazer até certa idade, eu fiz. Não pegou o hábito? Não vai pegar mais. Só vai arrumar o dia que isso foi importante para a pessoa. Se um dia passar a ser importante, vai fazer. E quem sabe hoje tem dificuldade de fazer, até porque lembra daquela coisa chata que era arrumar a cama por obrigação. Nenhum dos dois arruma. Quero saber, não. É como se não fosse a minha casa. O dia que incomoda, igual hoje eu fui lá e dei uma aspirada debaixo da cama, arrastei tudo, aspirei, porque eu falei, não, daqui a pouco vai sujar a minha casa, né? Aí eu vou te falar o seguinte, ela é muito, extremamente bagunçada? Não, mas não é organizada, assim, tudo organizadinho, tudo bonitinho, não é, tá? Então, pro meu gosto, não é. Um dia eu mostrei a bagunça dela, falaram, nossa, se a bagunça da minha filha fosse assim, eu tava feliz da vida. Então, assim, você vê roupa jogada, sabe, roupa suja, toalha, pendurada, você não vai ver esse tipo de coisa, mas você não vai ver uma cama estendidinha, arrumadinha, os travesseiros, raramente ela faz isso, só quando dá na telha, você não vai ver. Mas assim, por exemplo, ela guarda as roupas dela, né? Ela recolhe, ela põe no guarda-roupa, ela não larga jogado. Mas uma coisa ou outra sempre tá jogadinho, sabe? Às vezes é copo demais, que ela vai largando lá, mas por outro lado ela não deixa nada espalhado pela casa. Raramente tem algo dela ali pela casa. Tudo ela recolhe lá pro quarto dela, então ela não deixa bagunça. Quem mais deixa bagunça pela casa sou eu, porque eu tô em todos os cômodos, né? Uma hora eu tô aqui gravando, depois eu preciso levar o tripé lá pra sala, e aí eu preciso olhar um caderninho, anotação, um estudo que eu fiz. Mas tem hora que eu tô estudando na sala, tem hora que eu tô estudando aqui, porque eu não tenho espaço, né? Então eu acabo largando algumas coisas. O computador fica na sala, fica em cima do buffet. Às vezes eu tiro foto de uma coisa da natura, deixo ali em cima, porque não deu tempo de guardar. Então quem mais espalha as coisas pela casa, pela área comum, sou eu. Sim, eu quis contar um pouquinho pra vocês como é aqui em casa, né? Um pouquinho. Tem muito mais coisa pra contar. Mas eu quis também trazer essa reflexão pra vocês, sabe? Será que não é a minha exigência de querer a casa muito bem organizada, querer que todos
valorizam a organização da mesma forma que eu valorizo, e ao mesmo tempo achar que eu preciso estar trabalhando o tempo inteiro, porque se eu trabalho só de manhã e depois do almoço eu fico sem cuidar da casa, eu sinto um buraco, eu sinto um vazio, então eu vou inventar coisa para fazer, coisa que não é tão necessário, porque serviço sempre tem, gente, sempre tem. Então se a gente procurar, a gente acha, e muitas vezes a gente trabalha o dia inteiro porque a gente fica procurando. Tem dia, né, que eu falo assim, ai meu Deus, hoje é dia de aspirar a casa, não sei o que, porque é o dia, porque tá ali, né, é o dia de aspirar, segunda, quarta e sexta são os dias de aspirar. Aí eu dou uma olhada assim na casa e falo, gente, tem só uns cabelinhos, uns trenzinhos aqui, vou passar um paninho correndo aqui, varrendo, eu não preciso aspirar não, pra que eu vou aspirar? Ah, porque é dia de aspirar, é dia de aspirar, mãe. Tem sujeira? Tem. Se eu passar o pano e lavar, vai sair algum pó, vai sair alguma coisa, mas eu olho e falo, meu, por que eu vou passar o pano se eu tenho outras coisas que pra mim são mais importantes que isso? Porque eu gosto da casa limpa, principalmente limpa, somente chão. Mas eu acho que existe coisa mais interessante do que limpar a casa. Eu realmente acho, por exemplo, gravar para vocês, falar com vocês, editar um vídeo, ler alguma coisa, algum artigo de coisas que eu gosto, assuntos que eu gosto, minimalismo, finanças, fazer os treinamentos da Natura, ver alguns perfis que me acrescentam, ver alguns vídeos que me ensinam. Tudo isso eu acho muito melhor do que limpar a casa, do que cuidar de casa, mas a gente tem que limpar, né? Então vamos limpar quando realmente precisar limpar. Porque é bom ter essa organização, segunda, quarta e sexta. Porque dessa forma que eu fiz aqui em casa, é um jeito que eu não fico limpando casa todo dia e ao mesmo tempo eu vou mantendo a casa, mas eu preciso entender que tem dia que é dia de limpar a casa e eu vou limpar a casa porque é o dia, mas se eu tô com outras coisas, com outros projetos para fazer e eu olho para casa e vejo que a sujeira que eu tô vendo ali é mínima, que eu tenho até que procurar, que senão eu não acho, não vou limpar, não. Pode ser o dia de limpar, não vou limpar, não vou limpar. Essa mudança eu fiz, gente, recentemente. Quanto mais eu vou falando com vocês, mais eu sinto que eu estou me desapegando dessa vida de ficar limpando casa, muitas vezes com pouca necessidade de limpar. Não vou dizer que não é necessário, mas pouca necessidade de limpar. Se você não tem nada para fazer, ok, vai limpar a casa. É melhor, tem um pouquinho de sujeira hoje, mas pelo menos você limpa hoje, amanhã tá mais limpo. Se você não limpar hoje, vai acumular a sujeirinha de hoje que é de amanhã e vai ficar um pouquinho mais difícil para depois da manhã. Mas se você tem coisas mais importantes para fazer, qualquer coisa, gente, que seja assistir uma novelinha, que seja ler uma revista, vai fazer isso. Vai fazer isso. Porque às vezes é pela sua manutenção, pela sua responsabilidade com a casa, que hoje é dia de limpar e ela não tá suja. Às vezes é exatamente por todo o seu esforço durante a semana que ela se manteve limpa. Né? Então eu acho que são essas coisas que mais pesam em relação a esse sentimento da gente se sentir a escrava da casa, né? Tá muito mais vinculado à exigência que eu tenho. Porque assim, quando eu era muito exigente com os meus filhos, eu ainda sou, tenho que melhorar, mas eu era muito mais, cansa. Porque enquanto você tá ali, faz, aí você volta, você não fez, eu mandei você fazer, você não fez, pelo amor de Deus, você não vai sair, você não vai descer, você não vai fazer isso, você não arrumar, e aí, calma mãe, já vou arrumar, mas você não arrumou ainda, isso cansa, isso é serviço também, cansa, e cansa tanto que eu já vi algumas pessoas falando assim, eu prefiro ir lá e fazer. Se não tá adiantando, mesmo, é melhor ir lá e fazer. Porque eu ensinei os meus filhos desde pequeno. Eu sempre ensinei. Se hoje o quarto deles, principalmente da Mel, não é arrumado como eu gostaria, é porque ela não quer e não adianta. É só quando ela quiser. A gente não muda ninguém. Mas eu sei que se eu não tivesse ensinado o que eu ensinei, ia ser muito pior. Porque é dela não se importar com certas coisas. Então, se eu não tivesse ensinado nada, meu Deus, eu ia enlouquecer. Eu sei disso. Então, assim, tudo que eu ensinei valeu a pena. Agora, não significa que tudo que eu ensinei, ela vai ser do jeito que eu gostaria que fosse, ou ele. Não significa. Porque às vezes, até por a gente ser muito exigente com eles, é que hoje
Eles querem ser livre, não querem acordar e não... Olha, o sonho, às vezes é o sonho deles. Meu Deus, eu vou acordar e não ter que arrumar a cama. Às vezes é o sonho deles. Que liberdade, né? Porque a vida inteira a gente ficou cobrando deles. E tem uns 2 ou 3 anos, sabe, que eu libertei eles disso, né? Aí, isso não quer dizer que eu não ensino, isso não quer dizer que eu não converso com eles sobre a importância, né? De ver uma cama arrumadinha, limpeza da cama, trocar a roupa de cama no momento certo. Então, assim, eu não desisti, eu continuo falando, eu só não exijo mais. E se um dia tá muito ruim, eu vou lá e faço. Eu tô errada? Não, gente, eu acho que eu não tô errada, sabe por quê? Sabe por que eu acho que eu não tô errada? Porque eu tô mais em paz. O mais importante é a paz. Antes, às vezes eu olhava assim pro guarda-roupa, tava aquela bagunça, eu falava, ai, eu tô com uma vontade de arrumar. Ah, não, mas parece que eu ia me sentir assim, explorada, né? Então é tudo na nossa mente. Ai, eu vou me sentir explorada. Até a cama da menina eu tenho que arrumar. Mas peraí, ela tá mandando eu arrumar? Não. Se eu não quiser arrumar, eu não preciso arrumar, ela não tá mandando, ela não tá exigindo, ela não tá nem pedindo que eu arrume. Aí eu comecei a entender, não, eu tô com vontade de arrumar a cama da minha filha, pra ver a cama dela bonitinha, limpinha, arrumada, do jeito que eu gosto, eu vou fazer. Ah, mas é exploração? Não, não é exploração. Eu vou fazer porque isso vai me dar prazer. É pra mim, eu não tô arrumando pra ela. E eu comecei a perceber isso. Então, quando eu estou com vontade de arrumar o quarto da Mel ou arrumar a cama do Felipe, o Felipe arruma a cama dele. Ele só não cobre. Ele pega o travesseiro, o cobertor, dobra e põe em cima, fica assim no lençol puro. É assim que ele arruma. A Mel já larga tudo, coberto, travesseiro, tudo lá em cima. Mas assim, não tem roupa, muito difícil estar roupa lá. É isso que eu falo, a bagunça dela ainda é mais aceitável. É coberto e travesseiro, fora do lugar. Aí o que acontece? Quando eu arrumo a cama deles, eu falo assim, eu tô arrumando por mim. Aí eu olho e falo, ai que lindo, nossa, como ficou bonito o quarto deles. É pra mim, não é pra eles. E é pra mim mesmo, porque eles estão andando para aquilo. Claro que os dois sempre falam, ai mãe, você arrumou, não precisava. Nossa, muito obrigada, amei. Porque eles percebem que eu não arrumei com raiva. Eu arrumei com amor, com carinho. Por mim, pra ver. Igual hoje eu aspirei o quarto deles, arrastei tudo, aspirei. É por mim, não é por eles. Então quando a gente começa a entender que você tá fazendo é pra você, não é pra eles, porque você não aguenta mais ver aquela sujeira, você não aguenta mais ver aquela bagunça, esse sentimento de escravidão sai da gente. Sai da gente. E eu tô conseguindo cada vez menos sentir isso. Faz muito tempo que eu não me sinto mais assim, ai, parece que eu sou escrava nessa casa, sabe? Por quê? Porque tá no sentimento que você coloca, tá no propósito que você tem quando você faz aquilo. Eu sei que não é fácil, tá? São coisas assim que a gente vai desapegando devagarzinho. Então tenta se cobrar menos e tenta cobrar menos do outro. Porque a limpeza que é importante para você talvez não seja importante para o outro. A organização que é importante para você, talvez não seja importante para o outro. Uma coisa que vocês têm que bater, eu acredito, né, meu ponto de vista, bater, continuar insistindo, é na área comum. A área comum não deixa coisa fora do lugar. Mexeu na ferramenta do seu pai, guarda lá. Usou minha tesoura da caixa de costura, guarda onde você pegou. Isso aí eu acho que é importante sempre exigir. E fazer guardar, chamar e mandar guardar, igual eu falei, quando deixar fora do lugar. Por quê? Porque se todo mundo começar a deixar as coisas fora do lugar na área comum, eu vou demorar 1 hora e meia, 2 horas só para colocar as coisas tudo no lugar. Não é verdade? É igual a Melissa, ela tem um hábito, ela esquece. Toda vez que ela recolhe a roupa, ela larga o varal. Eu já falei, filha, você tem que dobrar o varal. Ela esqueci, ela vai lá e dobra. Mas ela sempre esquece. Raramente ela... Porque ela pensa assim, ah, é a roupa, recolhi, dobrei, fiz o que minha mãe pediu. Às vezes é roupa dela, porque ela lava separada, às vezes é roupa de todo mundo que ela recolhe. Mas ela sempre esquece de dobrar o varal. E aí eu falo pra ela, não, filha, você tem que concluir. Igual, eles lavavam o banheiro e largavam os produtos em cima da máquina. Aí eu tinha que falar, vocês têm que guardar os produtos. Vocês não tiraram ali guardadinho? É ali onde vocês tiraram, onde vocês pegaram, que vocês vão guardar. E bota os paninhos lá de limpeza, que às vezes limpa espelho, tira pó dos móveis dele. Falei, bota tudo pra secar. Isso aí também, depois de falar muito, gente, falar muito, 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 hoje eles guardam. Raramente eles deixam
ali fora do lugar, né? Mas foi assim, anos falando. Então tem coisa que a gente tem que continuar falando, tem que insistir. Pode ter 40 anos, continua mandando guardar. Isso se não for criar atrito, né? Quando cria atrito, é melhor largar pra lá. Cada caso é um caso, cada situação é uma situação. Então, preciso trabalhar com o que eu tenho. Preciso trabalhar com o que eu tenho. O que eu posso mudar são os sentimentos que eu tenho em relação ao que está acontecendo. Isso eu posso mudar, isso eu posso ressignificar. Mudar o outro, eu nunca vou mudar. Enquanto aquilo que é importante para mim não for importante para o outro, ele não vai fazer. A não ser que ele queira fazer, nem que seja por você. E quando ele está fazendo por você, vai acontecer dele esquecer. Porque não é importante para ele. É igual essa questão da tampa da privada, né? Muitas mulheres, ai, o marido que larga a tampa. Eu nunca me importei com isso, gente. Tem coisa que realmente não nos incomoda, agora aquilo que incomoda eu falo. Aí é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo bem grande, fica com Deus e até o próximo. Tchau, tchau.